Brasília, ao vivo agora, o ministro Alexandre de Moraes vota a favor de tornar réus 200 denunciados pelos atos violentos do 8 de janeiro na capital federal. O repórter Bruno Pinheiro tem os detalhes. Bruno, qual é o prazo para os demais ministros votarem? O julgamento continua, são as investigações com relação aos ataques aos três poderes. Então, 200 dos integrantes que teriam promovido a invasão, os atos violentos no Congresso Nacional acabaram por ser denunciados e agora devem passar por julgamento. Essa votação acontece em plenário virtual, de forma remota, no Supremo Tribunal Federal, e a previsão é de que vá até agora o comecinho de maio, até o dia 2. Repórter Bruno Pinheiro. Adriana, exatamente, esse assunto que rende e muito aqui na capital federal. O julgamento, eram 100 pessoas sendo julgadas, o plenário virtual já formou a maioria, encerrou ontem e agora inicia um novo julgamento com mais 100 pessoas, ou seja, são 200 pessoas que serão julgadas em uma semana. E aí, é claro que o relator é o ministro Alexandre de Moraes. Ele já depositou o seu voto, como é no sistema remoto, no sistema virtual do STF. Não existe nenhum discurso, nenhuma discussão, e ele, como o relator, já depositou o voto. Agora, aguardar se os outros ministros vão acompanhar também o relator. Se isso se repetir, novamente vai formar a maioria, e outras 200 pessoas que foram já oferecidas as denúncias, elas vão se tornar réus, então, a partir de agora. Um número muito alto. No julgamento anterior eram somente 100, agora são 200 pessoas. No julgamento anterior, somente o ministro André Luiz de Mendonça e o ministro Nunes Marques, que acabaram não acompanhando o relator, ministro Alexandre de Moraes. A gente vai continuar acompanhando se esse julgamento vai atualizar e os ministros que vão acompanhar o relator. Adriana. Claro, a gente acompanha. O Bruno Pinheiro volta ao longo do dia aqui na nossa programação. Luiz Felipe Dávila, as investigações vão seguir, é claro, e a gente acompanhando com relação aos atos violentos de janeiro. Em um minutinho, agora então, Alexandre de Moraes se posiciona a favor, dobrou o número de denunciar 200 invasores. Olha, Adriana, não dá para julgar as pessoas como se fosse gado. Pega 100, julga em uma semana, não é assim. A pena tem que ser individual. Tem que ser para cada um, e qual é a responsabilidade em cada um do ato. Não dá para ser balde de pena, isso não existe no direito. Então, assim, é inacreditável como nós perdemos essas oportunidades para realmente punir aqueles que tentaram derrubar a democracia brasileira, e os outros que eram baderneiros. Não dá para julgar todo mundo como se fosse... Em uma semana julga 200 pessoas num voto virtual. Não é assim que se faz direito. De novo, o Supremo dando um mau exemplo da sua atuação na preservação dos direitos individuais das pessoas. Bom, chefe, a gente falava lá atrás que a justiça ia ter dificuldades para analisar o caso de todo mundo, e só agora em abril o Supremo chegando a essa decisão, até agora, pelo menos dos réus, dos denunciados. Shelp. Sim, de tornar réus, não é? Essas pessoas com prioridade para aquelas que estão presas, né? Que acabam estando numa espécie de limbo. É interessante o voto, né, de Nunes Marques, do ministro Nunes Marques e André Mendonça, que foram votos que divergiram da maioria. Eles romperam ali a possibilidade de existir uma unanimidade nesse julgamento. Ambos tiveram um entendimento parcialmente condizente com o restante, mas eles divergiram na questão de como tratar aqueles que foram presos depois dos atos de 8 de janeiro, não em flagrante, mas presos nos acampamentos, no acampamento diante do quartel do Exército. Eles consideraram que, para estes, não era possível considerá-los réus porque as provas eram muito frágeis.